Meus irmãos, estamos dando sequência à nossa lição de número 13, né? Chegamos agora ao terceiro e último tópico da nossa lição, que traz por título os dons espirituais e o fruto do Espírito, né? 3.1, ele vai falar o seguinte: a necessidade dos dons espirituais, né? Então, nós vamos entender que há uma necessidade muito grande dos dons espirituais na atualidade. Vamos ver. Os dons espirituais são indispensáveis à igreja. Uma onda de frieza e mornidão tem atingido muitas igrejas na atualidade, as quais não estão vivendo a real presença e o poder de Deus para salvar, batizar com o Espírito Santo e curar enfermidades. Em tal estado, os dons do Espírito são ainda mais necessários. Então, nós estamos vivendo um período de uma frieza espiritual sem tamanha. Primeiro, nós precisamos definir qual é a origem dessa frieza espiritual, né? Será que é por conta dos pastores que estão perdendo essa conexão com o Pai? Eu penso que não. Será por falta de oração e de consagração por conta dos crentes, dos servos do Senhor? Será por falta de anelo pela presença de Deus? A gente vamos caminhando e com essas perguntas nós vamos ver justamente que ela vai começando a a clarear na nossa mente o que realmente está causando essa frieza espiritual, né? E outra coisa que precisa estar bem claro é definir o que é um crente aquecido pelo Espírito Santo e um crente frio. Muitas vezes a gente pensa que um crente que está cheio do Espírito Santo é movimento. Não é movimento, né? Um crente que tem uma vida aquecida pelo Espírito Santo resulta numa mudança de vida. Isso vai resultar naquilo que está transformando o crente não por fora, mas por dentro, né? Porque a real mudança, a real aquecimento espiritual, ela é demonstrada naquilo que a gente é por dentro e não no que é por fora, né? Então essa frieza espiritual ela tem atingido muita gente, porque nós vemos, por exemplo, os cultos estão ficando diferenciados, né, de acordo com conforme essa pandemia ela vai se estendendo, mais e mais irmãos vão ficando distante da igreja do Senhor, né? Outros vão perdendo a capacidade de adorar ao Senhor, vão perdendo a vontade de estar no culto, de adorar ao Senhor, e isso vai trazendo uma frieza espiritual, né? Vai trazendo uma frieza que o crente ele vai começando a se acostumar a viver em casa, ele vai começando a se acostumar com esse estado de mornidão espiritual. E isso é prejudicial tanto para a vida do crente quanto para a vida da igreja. É no tempo de sequidão que precisamos buscar mais e mais a face do Senhor, rogando-lhe a manifestação dos dons espirituais para o despertamento espiritual dos crentes em Jesus. Então, é no tempo onde está havendo essa mornidão espiritual que nós mais devemos buscar a presença de Deus. Onde mais nós devemos buscar a presença de Deus é quando tudo está puxando a gente para se afastar da igreja ou da presença do Senhor. Precisamos buscar cada vez mais. A igreja dos últimos tempos ela precisa estar cada vez mais buscando a presença de Deus
mas buscando de uma forma correta, né? Buscando de uma forma que seja eficaz, porque a gente percebe que muitas vezes o modo de cultuar tem mudado. Você observe uma coisa, vou usar aqui um paralelo. Observe as vigílias, por exemplo. As vigílias dos últimos dias, elas, não estou generalizando, mas a grande parte delas, as pessoas levam cobertor, as pessoas levam garrafa de café, as pessoas levam lanche, né? Então, há mais piquenique do que vigília. E muitas vezes a gente observa que nessas vigílias pouco tempo tem de oração. É mais louvor, louvor, louvor. E isso não traz. Eu não estou dizendo que o louvor é ruim, não. O louvor é bom, porém, o que traz a comunhão com Cristo é oração. Um crente que não ora, um crente que não se alimenta da palavra, ele vai se tornar um crente frio, né? Ele vai se tornar um crente que não sente mais o desejo pela presença do Senhor. Um crente que não lê, que não tem um apetite para se alimentar espiritualmente da palavra, ele começa a se tornar um crente que não vai se lavando, não vai lavando a sua alma pela palavra. Observe que Jesus disse: vós já estáis limpo pela palavra que vos tenho falado. Ou seja, a palavra limpa. A palavra ela vai limpar o organismo espiritual do crente. E por isso que nós devemos buscar cada vez mais nesse tempo difícil, nesse tempo onde estamos vivendo uma grande evasão dos crentes nas igrejas. 3.2 Os dons espirituais e o amor cristão. Paulo termina o capítulo sobre os dons espirituais dizendo: portanto, procurai com zelo melhores dons, e eu vos mostrarei um caminho ainda mais excelente. Em seguida, abre o capítulo mais belo da Bíblia Sagrada sobre o amor. 1 Coríntios, capítulo de número 13. Então, para a gente entender bem isso aqui, o que Paulo está falando, precisamos entender o que estava acontecendo na igreja de Corinto. Na igreja de Corinto, por ser uma igreja nova, por ser uma igreja ainda recém-nascida e por receber tão graciosa dádivas de Deus, que são os dons espirituais, ali estava acontecendo um grande problema. Qual era o problema? Alguns irmãos se julgavam ser mais espirituais do que outros, se julgavam ter mais intimidade com Deus do que outro. Por quê? Porque portava dons de língua, outro portava dons de maravilhas, ou seja, o apóstolo Paulo disse que naquela igreja não faltava nenhum dom. Pois bem, e isso estava tornando uma rivalidade, causando uma rivalidade dentro da igreja, né? Aí Paulo vai mostrar para os coríntios dizendo: então procurem com zelo o melhor dom que vocês puderem encontrar, procure com perseverança o melhor dom que vocês julgam ser, né? E eu vou lhe mostrar um caminho ainda mais excelente. Que caminho é esse que Paulo vai mostrar? O caminho do amor, né? Paulo vai mostrar que, ainda que a gente fale a língua dos anjos, como diz o apóstolo Paulo na carta, em 1 Coríntios 13, ele começa a falar de línguas estranhas. Ele começa a falar: ainda que eu fale a língua dos anjos, se não tiver amor, não adianta. Ainda que eu tenha o dom de maravilha, se não tiver amor, não adianta. Ainda que eu tenha o poder para transformar o monte de um lugar para o outro, se não tiver amor, não adianta, né? Então, Paulo está mostrando para nós que o amor é o alicerce de todas as manifestações espirituais. Se não tiver amor, não adianta falar em língua estranha, querido. Se não tiver amor, não adianta, né? Porque a essência do evangelho é o amor. Como já dissemos, não é por acaso que o tema do amor, do capítulo 13, está entre os assuntos espirituais, né? Ali o apóstolo dos gentios refere-se a vários dons, ensinando que sem o amor nada adianta tê-los, né? Olha só o que ele começa a falar aqui em 1 Coríntios 13, 2, diz assim: ainda que tivesse o dom
de profecia. E isso tinha lá na igreja de Coríntios. Ainda que tivesse o dom de profecias e conhecesse todos os mistérios e toda a ciência, e ainda que tivesse toda a fé de maneira tal que transportasse os montes e não tivesse amor, nada seria. Então, é maravilhoso o que Paulo está falando para a igreja de Coríntios, que serve também para nós nos últimos dias, né? Porque parece que essa síndrome dos irmãos da igreja de Corinto, ela tem chegado até os nossos dias, né? Não é incomum você encontrar crentes nos nossos dias que pensam que por serem batizados com o Espírito Santo são mais agraciados do que outros que não são. Uns que são batizados, que falam em línguas, que têm o dom de revelação, pensam que por isso são mais espirituais do que quem não tem. E isso está equivocado, irmãos. Isso está equivocado. A igreja precisa entender que a essência do cristianismo é o amor, né? E sem o amor, nada adianta. A necessidade do fruto do Espírito, né? Uma vida cristã pautada pela perspectiva do fruto do Espírito, em Gálatas 5:22, o amor é o que o nosso Pai Celeste quer para a sua igreja. Uma igreja cheia de poder, que também ama o pecador, cheia de dons espirituais, mas que também conhece, acolhe o doente, né? Veja aí o que diz Gálatas 5:22, diz assim: mas o fruto do Espírito é, primeiro, amor, né? Gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão e temperança. Observe que em primeiro vem o amor, né? E observe mais ainda, amar não é dom. O amor é fruto do Espírito, né? Fruto do Espírito é aquilo que vai marcar em nós que somos, que temos uma vida regenerada pelo Espírito Santo, né? Então, nós como igreja precisamos sim ser cheio do poder de Deus, mas também precisamos amar aquele que é de outra fé, amar aquele que está vivendo no pecado, né? E não, como a gente percebe muitas vezes, muitos de nós mesmos, muitos irmãos, ao passar por um bêbado que está ali jogado na sarjeta, ao invés de levantar, ao invés de trazer ali, muitas vezes ele está precisando de uma palavra, né? Passa ali de largo, né? Parece que não conhece, parece que não tem o amor em si, né? Então, nessas horas, é isso que Cristo está vendo, né? Muitas vezes eu costumo dizer que a gente quer que Cristo veja somente aquilo que convém em nós que ele veja, né? Então, é um pensamento também muito equivocado, porque Deus vê aquilo que nós fazemos e aquilo que deixamos de fazer. E esse deixamos de fazer vai levar muita gente para o inferno, porque a Bíblia diz que aquele que sabe fazer o bem e não faz, peca, né? Então, essa demonstração de amor é que faz a diferença nesse mundo em que vivemos. Zelosa de boa doutrina, mas em relação à igreja, zelosa de boa doutrina, mas em um caminho do amor. Chamas pelo amor fraterno, que excelente, que o dos dons, como diz Paulo, né? Dos dons espirituais, em 1 Coríntios, capítulo 12, e o versículo 31. Veja o que diz aqui também, 1 Coríntios, capítulo 13. O amor, em relação ao amor, olha o que ele diz: o amor é sofredor, né? O amor é sofredor, o amor é benigno, o amor não é invejoso, o amor não trata com leviandade, não se ensoberbece, não se porta com indecência, não busca seus interesses, não se irrita e não suspeita mal. O amor não julga, o amor não despreza, o amor não se afasta, né? Então,
tudo isso aqui é recomendação para nós, para a nossa vida cristã. Se somos de Cristo, como dizemos que somos, precisamos demonstrar esse amor, né? Ou precisamos vivenciar esse amor de uma forma que a humanidade veja Cristo em nós, né? Nós somos embaixadores de Cristo, nós somos representantes de Cristo aqui nessa terra, né? Então, vamos à nossa conclusão, e ela diz o seguinte: a multiforme sabedoria de Deus manifesta-se na igreja, né? Através da intervenção sobrenatural do Espírito Santo e a partir dos dons de Deus necessários ao crescimento espiritual dos crentes, sejam quais forem os dons. Aqueles que os possuem devem usá-lo com humildade e fidelidade, não buscando o interesse próprio, mas, sobretudo, o amor, pois sem amor de nada adianta possuir dons. Estes são para a edificação dos salvos em Cristo Jesus. Meus irmãos, que Deus abençoe, que Deus multiplique as suas bênçãos sobre a sua vida. Muito obrigado a você que acompanhou esse trimestre por inteiro as nossas lições, as nossas aulas. Peço a você que orem por mim, né, que ajude-nos em oração, para que Deus nos dê graça e sabedoria, para que nós possamos trazer cada vez mais um conteúdo, né, relevante e importante para o seu crescimento espiritual. Então eu agradeço a você. Não se esqueça aí de se inscrever no nosso canal. Nos ajude também nesse próximo trimestre que está vindo aí, né, falar uma grande lição, uma grande lição que está vindo para nós. E nós carecemos das orações dos irmãos a respeito desse projeto. Fique com Deus e até a próxima aula, se o Senhor assim nos permitir.